Esse aqui é o Café com Teu Pai, um cara que fala um monte de assunto sobre comportamento feminino, que ajuda mulheres a lidarem com homens, que ganhou um público enorme, que fez sucesso. Até eu parei pra olhar e falei assim, pô, será que esse cara fala umas coisas legais? Só que de repente ele começou a descer a ladeira e falar o que mulher com mais de 30 anos, bem sucedida e bonita, que é solteira, com certeza é problemática. Ou ele fala que mulher que tem tatuagem, piercing, tem ausência de pai. Que a mulher que foi traída é porque ela não faz gostoso em casa. Ele dá dicas de como a mulher lida com o homem e parece que o homem, ele é um cachorrinho que tem que ser cuidado, alimentado, tem que tomar banho, tem que ensinar onde faz xixi no tapetinho, tudo bonitinho. A mulher, ela é um objeto que é pra ser bonito, passivo, e o homem que manda na casa. O que ele fala é um pensamento totalmente machista, red pill, embalado num cara bonitinho, em cenários maravilhosos, e que você se confunde, você tem que assistir 2 vezes. E é engraçado que no fim das contas ele tá vendendo curso pras mulheres, que desculpa gente, quem cai nessa é otária. Aprenderem a lidar com o macho. Os machos, eles estão só ali, ó, na moral, não fazem nada. A mulher que se vire, faça terapia, faça curso, gaste dinheiro pra aprender a lidar comigo. Eu vou continuar sendo o macho, o homem. Então vem passar raiva comigo, minha querida. Vambora! Se inscreve no canal, deixa seu like e vai comentando ao longo do vídeo. Bora, 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 bora. Ninguém vai tratar você melhor do que um cara que ainda não te comeu. Esse é o Café com Teu Pai. Se o algoritmo funciona bem, você que tá vendo isso aqui já é bem grandinho e deveria saber disso. Esse cara tá disposto a ser o príncipe encantado com você até conseguir o que ele quer. Mas o que acontece quando você começa a dificultar a vida dele? Faça o teste. Deixe claro que vocês não irão fazer nada e espere. Veja o jantar ser desmarcado, um compromisso aparecer ou simplesmente tomar um ghost na cara dura. Ah, mas e se mesmo assim ele continuar sendo legal? Aí você cumpre o que você falou sobre não rolar nada. E se ele continuar ali com você mesmo sem você liberar a preciosa, bom, aí tá um cara pra você colar. De nada. As dicas dele parecem até interessantes. No primeiro momento. Mas vai vendo. Vai vendo. A realidade é uma só. Tá mais difícil pra mulher arrumar um homem do que pro homem arrumar uma mulher. Esse é o Café com Teu Pai. Se você tá procurando um cara pra se relacionar, você já deve ter percebido isso. Ou ele só quer te comer, ou ele fica só te enrolando como ficante, ou o cara é até legal, mas você percebe que ele é frouxo, não resolve problemas e parece mais um filho do que um homem. A verdade é que homem bom tá em falta no mercado mesmo. E se você não é daquelas que fica gritando por aí que não precisa de homens, ou já percebeu que tem um monte de cara querendo te comer não serve de nada, você deve, ou pelo menos deveria estar se perguntando: puta merda, como identificar um cara bom? Ah, e não vem com aquele papo de homem de valor, porque isso é coisa de gente doida. O cara bom dá sinais, assim como o Cafajeste e o Pateta. E pra te ajudar, minha filha, eu gravei uma aula de 45 minutos te ensinando como identificar e atrair o cara certo, como afastar os caras errados e ainda fazer o cara que tá do seu lado atingir o máximo do potencial dele. E o link tá na bio. De nada. Ah, eu coloquei um valor simbólico nessa aula porque aqui também não é bagunça. Eu acho incrível, né? Porque os vídeos dele que a gente tá vendo agora no começo são os vídeos que mais viralizaram dele. E esses vídeos que mais viralizaram dele, parece que é coisa boa que sai da boca dele. E tá ganhando até dinheiro dando dica pra mulher de como lidar com o homem. Quanto mais você se entrega, menos ele te valoriza. Esse é o Café com Teu Pai. Homens não valorizam aquilo que é dado de graça, mas sim aquilo que eles precisam conquistar. Se desde o início você entrega dedicação, carinho e esforço sem que ele precise fazer nada, ele simplesmente aceita e não valoriza isso. Inclusive é bem capaz de ele achar que você é só mais uma garota carente e ficar te usando para matar as vontades dele. A atenção dele não diminui porque ele perdeu o interesse, mas sim porque ele já sabe que não precisa fazer mais nada. Você tá ali, 100% entregue. E é por isso que você só pode ir avançando com ele conforme você percebe que ele tá se esforçando cada vez mais por você. E você percebe isso com atitudes, não com palavras. Você precisa aprender a testar as intenções do cara para você ver se vale a pena ou não. Inclusive, eu ensinei isso com exemplos práticos na aula que eu gravei para vocês. E o link tá na bio. De nada. Ele continua vendendo aula. Esses 3 vídeos que a gente assistiu são os mais vistos dele. E ele fez muito sucesso, começou a pegar muito seguidor e muita view, brincando com o Café com Deus Pai, né? Que é um café cristão e tal, que tem um monte de moralismo cristão. E aí, até eu, na época, quando ele começou com esses vídeos, eu achava legal. Eu falava, nossa, que legal, um cara desconstruído, né? Falando sobre o mundo dos homens e ajudando as mulheres de alguma maneira e tal, beleza. Só que parece que o TikTok descobriu os outros vídeos dele, mas que ele fala o quê? Um monte de asneira. Que começou, parece que ele tava ali na ladeira, e aí de repente ele falou assim, eu vou descer a ladeira. Vamos descer a ladeira. Vamos fazer o Café com Deus Pai parte 2, porque não é com teu pai. Tu não é pai de ninguém não, meu querido. Ele começou a virar outra pessoa. O homem que come todo mundo é considerado foda, e a mulher que dá pra todo mundo é considerada uma vagabunda por um motivo bem simples. Esse é o Café com Teu Pai.
Qualquer mulher que quiser sexo consegue praticamente sem esforço nenhum. Enquanto isso, o homem precisa ir pra luta, indiretamente se tornando mais forte, mais bonito, mais inteligente, mais rico e mais esperto. E diretamente ele precisa encontrar uma mulher, convencer ela e levá-la pra algum lugar, seja lá onde for. Ou seja, lá no fundo do subconsciente de todo mundo tem uma crença que diz: o homem que se relacionou com várias precisou conquistar várias, enquanto a mulher que se relacionou com muitas foi conquistada por muitos. A primeira situação presume algo difícil, já a segunda presume algo fácil. Certa vez, um sábio chinês disse: uma chave que abre todas as fechaduras é uma chave mestra. Já uma fechadura que é aberta por qualquer chave não presta para nada. de nada. Não odeio o mensageiro, odeio a mensagem. Essa filha da puta vai me xingar, tomar sua cu. Você tá dizendo, então, que a mulher que se abre muito para muitos homens, mesmo que ela seja conquistada, ela é uma chave que não serve para nada. Homem funciona exatamente igual cachorro. Isso aqui vai salvar o seu relacionamento. Esse é o café com teu pai. E se você sabe como funciona o cachorro, você sabe que não adianta encher o saco dele pra ele fazer algo que você queira e nem brigar com ele pra ele parar de fazer alguma coisa que você não queira que ele faça. Cachorro funciona com reforço positivo. Toda vez que você valida um comportamento do seu marido, namorado, ficante, você tá criando um estímulo positivo pra fazer com que ele repita esse comportamento. Se você quer que ele seja mais carinhoso, coloque-se em uma situação em que ele age dessa forma e depois o elogie. Você quer que ele seja mais ativo nas atividades da casa? Então fale sobre quanto você fica excitado em vê-lo consertando alguma coisa. É sério, isso funciona mais do que ficar lembrando ele a cada 6 meses que a janela tá quebrada. E o principal, reforce na cabeça dele o quanto você é grata por ele trabalhar muito. De nada. Gente, isso parece dica de como fazer o cachorro fazer xixi no tapetinho higiênico, né? Então o homem é igual o cachorro. Ele tem que ser toda hora alimentado, tem que dar o petisquinho pra ele se comportar. E é papel da mulher ser a educadora do cachorro, ser a adestradora do cachorro. Porque já não basta ter que fazer tudo, você ainda tem que educar o macho de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos. Você que tem que saber botar a coleirinha no cachorro, botar a comidinha pra ele na hora certa, dar banho nele e cuidar do cachorrinho pra ele fazer xixi no lugar certo. Se uma mulher tem 30 anos ou mais, é bonita, tem a vida profissional resolvida e está solteira, é muito provável que ela seja problemática. Esse é o café com teu pai. A realidade é muito simples. Porque alguém que tem tudo isso tá solteira? Ou ela saiu de um relacionamento traumático e ainda não tá curada, ou ela focou tanto na vida profissional que se tornou uma mulher rígida e durona, que não sabe se colocar numa posição feminina e nem como manter um cara, criando um verdadeiro bloqueio afetivo. Ou ela criou uma seletividade irrealista, onde os homens que ela atrai não são bons o suficiente pra ela e os que ela quer não querem ela. Ou ela só é chata mesmo. A verdade é que mesmo que você não tenha culpa pela sua situação atual, você é a única responsável por mudá-la. Então pense um pouco sobre a sua vida. Faça uma autoanálise sincera sobre os seus últimos relacionamentos, seus erros, seus acertos e tudo aquilo que você pode melhorar. Talvez o problema não esteja no outro, mas em você. De nada. Só uma ressalva. Se sua dificuldade em se relacionar está por ter se tornado muito seletiva por já ter filhos, você não se encaixa aqui. Então fica tranquilo que o caminho é esse mesmo. Ok, se a mulher tem 30 anos ou mais, é bonita e tá solteira, tem a vida profissional resolvida, é provável, então, que ela seja uma mulher problemática. E como é que é, então, um homem com 30 anos ou mais, que tem uma vida profissional resolvida, que é bonito e tá solteiro? O que ele é, então? Ele não é um cara problemático? Ele não é um cara que precisa de ajuda, de terapia, de saúde mental em dia, de um psiquiatra, de um psicólogo, de alguém pra poder resolver a situação ali daquele cara? O homem não precisa, então. A mulher, então, é problemática. Gente, bem-vinda ao bonde das problemáticas. Bem-vinda, porque eu sou bonita. Ai! Ah! Meus ouvidos doem de ouvir isso. Porque o maior problema que a mulher de 30 anos ou mais, que tem a vida profissional resolvida e que é bonita e que tá solteira, é justamente encontrar um homem à altura. Um homem que sustente e banque. E não é bancar de grana, não. É bancar, ter culhão pra bancar uma mulher que não precisa do cara pra viver. Ela não depende financeiramente do cara. Ela já passou dos 30, então ela tem muito mais maturidade, sagacidade, vivência. Então, o difícil, o problema tá nos olhos de quem tá vendo. O problema tá nos olhos do cara que olha pra uma mulher dessa, como o Breno, e acha que essa mulher é um problema. E acha que ela é uma questão. Ai, é muito seletiva. Claro que ela tem que ser seletiva. Porque quem é que vai conseguir ficar do lado de uma mulher que brilha tanto, que provavelmente não é submissa, que provavelmente não precisa de um relacionamento para ser feliz, ela tem a vida dela toda resolvida.
O relacionamento, ele faz parte da vida dela, ele não é a vida dela. O problema está nos olhos de quem vê problema nisso, porque a mulher está só vivendo. Agora, você afirmar um negócio desse, de verdade, por que que ninguém fala dos homens com mais de 30 anos que moram com os pais? Por que que ninguém fala dos homens com mais de 30 anos que não conseguem se sustentar? Por que que ninguém fala dos homens com mais de 30 anos que não conseguem ficar perto de uma pessoa que brilha e que está bem resolvida? Fala pra mim. Mulher que vai pra academia quase pelada é simplesmente carente e quer chamar atenção. E não me vem com desculpa de que é mais confortável pra malhar não, tá bom? Esse é o café com teu pai. Tenho certeza que não é nem um pouco confortável ficar tirando um short e ficar agarrando na sua bunda. Também não é confortável treinar enquanto tá todo mundo olhando pra você. E não adianta vir colocar a culpa disso no homem não, porque quando o cara vai malhar com regatinha de bodybuilder, todo mundo fica olhando e rindo da cara dele. Verdade, né? A verdade é que a mulher que vai treinar assim tá sendo influenciada por outras mulheres que usam a imagem pra ganhar dinheiro, só que elas nem percebem isso. A prova disso é aquele short que faz a bunda ficar redonda. Tu tem uma calça dessa? Não precisa. Qual que é o objetivo disso? Postar foto. Pra quê? Ganhar curtida. Só que quando o cara curte, comenta online é engajamento. E se ele fica te olhando na academia, é assédio. Fica aí o questionamento. Eu não tô cagando regra e nem dizendo o que você deve fazer. Mas a mulher que malha sem exibir o corpo desperta muito mais interesse em homens sérios do que aquela que malha quase pelada e só atrai olhares famintos. De nada. Quem disse que a mulher que está ali malhando com a roupa que ela quer está disposta ou afim de ter olhares? Às vezes ela quer o olhar dela, ela quer se olhar no espelho e se achar uma gostosa. Ela quer ver a bunda dela redondíssima, ela quer ver ela do jeito que ela quer. E outra, é quente na academia. Quantas vezes eu vou de camisa pra academia e tiro a camisa de tanto calor pra ficar só de top? Eu acho lindo a calça que marca a bunda aqui, da bunda ficar linda e não machuca, não. Eu não vou justamente porque eu sei que tem gente que olha, mas eu usaria se as pessoas não ficassem olhando. Para o bem e para o mal, independente de assédio. Agora, você justificar assédio porque a mulher tá com a roupa toda curtinha na academia, quer dizer então que é aquela mesma coisa, né? Não, mas é porque olha como é que ela tava. Minha querida, se fosse permitido a mulher malhar pelada, totalmente pelada, ainda assim, se o cara olhar e assediar, não tem justificativa. Porque ela faz o que ela quer com o corpo dela, ela se veste da maneira que ela quiser. Ela não está pedindo nada. Ela não tá pedindo pra ser olhada. Ela não é uma mulher carente de atenção. Ela é uma mulher que quer se vestir da maneira que ela quer se vestir. E o homem que tira a camisa na academia, fica só de shortinho, fazendo foto no espelho, ele tá pedindo, tá apelando também? Não precisa nem estar com a camisa de bodybuilder não, com uma milinha aparecendo. Tá sem camisa. Muitos homens ficam sem camisa. Eles estão pedindo o quê? Eles estão carentes, né? Eles estão carentes de atenção, mas não é atenção de mulher não que eles querem. Eles estão carentes de atenção de outros homens. Porque o homem tá lá pra conviver com outros homens e pra olhar e objetificar o corpo das mulheres, sim. Esteja ela com a calça enfiada na bunda ou não, porque você acabou de falar. É muito mais interessante, desperta muito mais o olhar masculino. A mulher que tá com uma roupa mais solta e tal. Não é pra despertar o olhar masculino, é pra malhar, é pra gastar caloria. É pra esvaziar a mente, é pra se exercitar. Você entende que o problema tá na origem, de que não é um local de flerte, trocar ideia, de namoro? Ai, mas isso acontece, Xanda, acontece muito. Beleza, mas não é o local. Então você não pode colocar todo mundo no mesmo saco. Eu mesma tenho umas calças assim e eu adoro, eu acho a coisa mais linda. E eu quero ver minha bunda desse jeito. Qual o problema? Não é pros outros verem, não, é pra mim. E se eu quiser fazer uma fotinha pra postar no Instagram, eu tô pareada com os caras que estão ali sem camisa fazendo fotinha. Ah, faça-me um favor, né? Homem mente? Mente. Mas a verdade é que muitas mulheres preferem viver na ilusão do que encararem o óbvio. E o pior, elas sabem que estão sendo enganadas. Só escolheram ignorar. Tipo quando ele diz, eu não gosto de rótulos, mas a gente tá junto. E você se agarra nisso como se o homem confuso fosse sinônimo de homem apaixonado. Ele só não quer se comprometer e também não quer te perder. Ou quando ele solta, tô passando por uma fase difícil. Mas ele tá pronto pra dormir com você, te pedir foto, te manter por perto, só não tá pronto pra te assumir. Ele age como namorado e espera tratamento de namorado. Sim, o homem mente. Mas é você, mulher, que se força a acreditar nesse tipo de história. Porque a mentira conforta. E a verdade exige ação. E a maioria prefere jogar esse sofrimento para frente do que encarar o fim agora. Só que enquanto você insiste em acreditar no que ele diz e não olhar pro que ele faz, você continua no papel de figurante da própria história. E continua perdendo seu tempo. Tá na hora de você virar a página. Ou você prefere mais uma desculpinha bonita pra continuar sendo usada. De nada. Tem muita coisa que ele fala que faz muito sentido, que é até interessante. Mas basicamente, a origem desse vídeo que você vê é que ele tá falando assim, ô mulher, você tá sendo manipulada e a culpa é sua. E ele tá basicamente falando de uma forma meio torpe que a mulher precisa saber identificar os sinais pra que ela possa sair de um relacionamento onde ela é manipulada. Ok, concordo. Só que não é culpa da mulher. Não é culpa nossa ser manipulada. Não é culpa nossa acreditar numa pessoa e no que ela tá falando. E às vezes a pessoa fala essas frases, mas ela faz todo o entorno. Manda foto, tá ali junto, fala o tempo inteiro, que parece que quer outra coisa.
A pessoa realmente parece confusa. Você não pode culpar a mulher por ser manipulada. Se você é mulher e gosta de café com teu pai, a gente precisa conversar. Lembrando que isso aqui é só minha opinião. Se você não gostar, não precisa me cancelar, só continuar rolando. O Café com Teu Pai, pra quem não conhece, é um perfil que começou a publicar alguns vídeos que eles passam meio despercebido como uma certa motivacional, um tapa de realidade, aqueles vídeos que a gente gosta de assistir. Porém, se você começar a ligar um pouquinho do seu filtro racional, você vai começar a perceber que ele está reforçando ideais misóginos e machistas. Basicamente, vendo alguns dos vídeos dele e vendo os comentários, ele reforça a ideia de que o homem é assim e pronto. E que nós, mulheres ou outras pessoas, precisamos adaptar a realidade do homem. O homem, basicamente, ele funciona assim. Você não pode mandar muitas mensagens, você não pode dar muita atenção, você precisa saber jogar o jogo dele. Ou que tal a gente começar a indicar para os homens irem para a terapia para conseguir tratar justamente essas características e princípios machistas que a sociedade reforça como algo super bacana, ao invés de mandar eles subir uma montanha com vários outros homens para se tornar um homem. E é mais problemática ainda se você é mulher e você vê esses vídeos e concorda com ele, ou muito pior, coloca em prática as dicas que ele está dando para você lidar com sua vida ou lidar com a vida em relação a um homem. Porque se você é mulher, você já deve estar acostumado a escutar muito que você precisa mudar, que você precisa se adaptar, que você precisa ser mais compreensível, que você precisa ser um pouco mais sensível. Enquanto o homem com quem você convive, gostaria de conviver, pode passar a vida inteira dele sendo como ele é, porque as pessoas precisam entender que o homem é assim e pronto. Essa é a forma de macho lidar com o mundo. Para de escutar o que você precisa fazer em relação ao seu homem e começa a convencer ele de que várias das atitudes e falas e ações dele são sim machistas e não é ok, que você não vai aceitar esse tipo de comportamento. Todos nós precisamos passar por terapia, não é só o homem ou a mulher. Mas o problema é que eu vejo que a sociedade passa muito mais pano e mão na cabeça se o homem não é compreensível em querer procurar entender os seus sentimentos e querer se curar. Se existe algo bem macho, é ir pra terapia sim e se curar. Pelo amor de Deus, parem de escutar Café com Seu Pai. Pelo amor de Deus. É exatamente isso que fica passando pela minha cabeça quando eu vejo os vídeos. É como se houvesse uma necessidade gigantesca de você se adequar à vida do homem e aprender a lidar com o homem. Beleza, eu acho que as dicas de relacionamento são muito legais, ajudam você e tal no relacionamento e tal. Mas você tem que saber todas as dicas do universo masculino para você entrar nesse universo e você fica obcecada nisso e você se dedica a isso, enquanto o cara não faz nada. Ele deveria estar dando dica para homem. Ele deveria estar falando café com teu pai, falando com os homens, café com teu irmão, café com teu brother, falando pros homens como deve tratar uma mulher, falando pro homem como ser homem de verdade. E não dando dica pra mulher de como lidar com o homem. Beleza, pode ser até que uma coisa ou outra que ele fale funcione ou ajude alguém. Porque, na verdade, ele tá decupando o cérebro dele e dos outros homens e falando como ele gostaria que as mulheres lidassem com ele. Essa é a verdade. No fim das contas, é muito sobre o ego masculino e como lidar com o ego masculino. E o homem fica ali, ó, na boa, na moral. Não tem que fazer nada, não tem que se tratar, não tem que se curar, não tem que se cuidar, não tem que fazer porcaria nenhuma, porque ele é o queridinho, ele é o perfeito, ele tá pronto. O homem está pronto. A mulher que tem que correr atrás pra conseguir finalmente a atenção, o amor. Acabei de fazer um vídeo sobre isso. Postei agora esses dias. Parece que o prêmio pra ser amada é você se anular. É você deixar de ser você mesma. É você fazer de tudo para que o relacionamento funcione, enquanto o cara não faz porcaria nenhuma. Ele só existe. Gente, é muito fácil ser homem. É ridículo. É que nem aquilo que eu falei. Parece que é dica pra fazer... Você ensinar o cara a fazer xixi no tapete. Pra você ter ideia, você tem que conversar com o homem até que ele tem que abaixar a tampa da privada. A mulher é o centro de reabilitação de um homem, ela é o centro educacional do homem, ela é o centro terapêutico do homem, ela é o centro maternal do homem, ela é o centro funcional do homem, ela é o centro de saúde do homem, ela é o centro de faxina do homem, de limpeza. Mas ela tem que fazer tudo. É muito trabalho se relacionar com homem, gente. Dá muito trabalho. Sinceramente, vão fazer terapia, seus homens. Vão fazer terapia. Recomendem seus homens a fazer terapia. Se uma mulher tem 30 anos ou mais, é bonita, tem a vida profissional resolvida. Homens é sabedores ruins de relação ao sucesso de mulher. Teu pai tornou uma mulher rígida e durona, criando um verdadeiro bloqueio afetivo. Ou ela criou uma seletividade pra ela e Associamos o sucesso de... só é chata mesmo. Ou nós que associamos o sucesso de mulheres através da capacidade de ter relacionamentos românticos, deduzimos que uma mulher com mais de 30 anos que está solteira, mas tem sucesso pessoal e profissional em outras áreas, só pode ser um fracasso. Como se não houvessem homens que repetem padrões ruins de relacionamento e ficam ressentidos com o término deste. Como se mulheres que focam na carreira profissional não pudessem ter o seu charme
charme, a sua delicadeza e a sua forma específica de se relacionar, que sucesso profissional e charme não podem existir mutuamente na cabeça de muitos caras, ou como a seletividade, se colocada como algo a ser executado por mulheres, é interpretado como frescura ou muito criteriosa. Já homens é sabedoria, ser visionário, entender quem ele quer na hora que ele quer. Ou sem dúvida, ela pode ser chata, porque geralmente elas precisam ser dóceis e sempre disponíveis como um objeto de desejo ao amor romântico, mas nunca podem ter opinião nem pensamento próprio sobre como elas querem se relacionar ou não. Oi, eu sou Humberto, falo de psicologia e cotidiano. Lembrando que isso aqui não é um ataque pessoal a nenhum criador de conteúdo, e sim às ideias que são propagadas por aí. Mas eu vejo sim que tem muito conteúdo que é Red Pill, mas ele não é interpretado como tal, a depender da pessoa que fala, das ideias, do cenário, da edição e do vídeo. É isso. Concordo 100%. A mensagem é uma mensagem Red Pill, né? Uma mensagem machista, uma mensagem misógina. Só que ela vem embalada num cara bonitinho, que tá num cenário de praia, sempre um cenário muito sol, muito bonito, e que ele faz um texto muito bom, o texto dele. Ele dá uma volta. Se não fosse esses últimos vídeos aí que ele fala besteira na cara, ele dá uma volta que fica parecendo realmente que é um cara que tá dando uma dica e tá querendo ajudar as mulheres. Sendo que, na verdade, ele tá querendo ganhar dinheiro vendendo aula pra mulher otária. Desculpa, é otária. Quem vai pensar num cara desse como um guru de relacionamento e achando que ele vai me ajudar com um homem. O que vai te ajudar com um homem, minha querida, é clonazepam. O que vai te ajudar com um homem é terapia em dia, sua e dele. O que vai te ajudar com um homem é você se esforçar pra se amar, se gostar, resolver a sua vida. E a pessoa certa vai aparecer ali. Vai te ajudar com homem é talvez você parar de gostar de homem e começar a gostar de mulher. Eu te garanto, o que vai te ajudar com homem não é um outro homem. Que falam as mensagens totalmente machistas, disfarçada de diquinha, sendo que no final ele quer vender a aula. A minha aula é de 45 minutos, né? Porque, pô, aqui não é bagunça também. Ele quer ganhar o seu dinheirinho. Tudo certo, cada um ganha dinheiro como quer. Só que aqui a gente tá aqui pra abrir os olhos. Pô, comprar uma aula dessa, gente, é um mico. Homem que come todo mundo é considerado foda, e a mulher que dá pra todo mundo é considerada uma vagabunda por um motivo bem simples. Esse é o café com teu pai. Esse é o café com teu pai e esse é o choque de realidade com a tua mãe, meu anjo. Não é segredo pra ninguém que o movimento Red Pill e o movimento misógino tá crescendo cada vez mais na internet, disfarçado de ajuda, né? Eu acho que a gente tem que parar de se calar pra isso, porque a quantidade de mulheres que tá condizente com isso tá se tornando algo preocupante, pelo menos pra mim, que tenho senso crítico. Eu queria só saber de onde que tiraram que a mulher é um troféu inerte e o homem é um caçador sedento. Eu queria saber de onde que foi tirado que a mulher é conquista. Tipo, isso é pura fetichização da passividade feminina. Se a gente for traduzir esse pensamento, a gente vai ter mais ou menos o seguinte, que a mulher é como um prêmio, um objeto que só vai ter valor se tiver intocado, enquanto o homem é um colecionador desses prêmios. Como se a mulher não tivesse escolha, como se fosse ela só sentar e esperar alguém ir ali e ganhar ela. Por que que isso é um comportamento completamente desigual e ultrapassado e retrógrado? Eu acho que o problema é que essas pessoas não enxergam mulher como ser humano, não enxergam mulher como alguém que tem desejos, alguém que tem autonomia, alguém que tem controle, não enxergam ela como isso, enxergam, como eu falei, como passivas. Inclusive, se o homem está se relacionando com várias, o que que ele ganha, na verdade? O que que exatamente ele está ganhando? Porque a mulher não é um troféu, a mulher não é objeto. O que que ele está ganhando com isso? Admiração masculina? É isso que vocês estão buscando? Admiração de outros homens? Vocês não conseguem enxergar uma mulher com liberdade, uma mulher que tem controle sobre si. Aí vocês começam a taxá-las como sem valor. Essa moral sexual é aprendida culturalmente. O nome é condicionamento social misógino. Isso cria uma internalização de vergonha e culpa nas mulheres por simplesmente ter liberdade e controle sobre o próprio corpo. O papel social da mulher mudou. Ela escolhe com quem ela vai se envolver, com quantos ela vai se envolver e se ela vai se envolver. Porque, segundo esse mesmo cara, mulher que já tem 30 anos e não namora é porque é problemática. Cadê o embasamento científico disso? Cadê o seu certificado de estudo da ciência comportamental? Porque eu entrei no seu site e não tinha nada disso lá. Eu vou te explicar tudo, de homem pra mulher, sem filtro, sem rodeio, sem teoria de revista. Claro, porque a gente precisa que um homem explique pra mulher por que ele não vai escutar ela. Mas, né, o que esperar de um homem que fala que colocar piercing, ter tatuagens ou ter cabelo colorido é a ausência de um pai?
A minha proposta para pessoas que pensam assim é pensar um pouco fora da caixa, tentar ter um senso crítico maior, tentar enxergar o lado das outras pessoas e não só o seu próprio, não enxergar só para a própria realidade. Tentar entender o contexto em que a gente vive, o papel social que as mulheres exercem hoje em dia. Se um homem fica preso numa realidade que já não existe mais, ele vai ficar para trás. Ele não vai evoluir. E eu acho que tá na hora de a gente abrir o olho para isso e entender a problemática que isso causa. Não é militância, não é mimimi, é uma coisa que diz respeito à mulher como ser humano. Não só como mulher, mas como ser humano. E uma crítica, opinião minha, na verdade. Vamos parar com essa coisa de café com sei lá o quê, que agora tomar café sozinho ninguém quer, né? Sabe o que eu acho engraçado? Eu gostei muito do que a Duda falou. E ela falou, né? Não é militância. Mas eu acho que é, amiga. Eu acho que é, porque, por exemplo, eu também não curto mais a militância como era. Eu, inclusive, era assim. A gente tá vivendo um movimento muito reacionário, né? Ou seja, o conservadorismo tá de volta, assim, ó. Tá muito forte esse movimento do conservadorismo. Então, os reaças estão de volta. Então, são os valores cristãos e tudo mais. Isso acompanha totalmente os red pills, né? Acompanha totalmente os homens que acreditam que as mulheres são mulheres passivas, que são objetos, que elas são aquela coisa, né, da Beth Friedan, que as mulheres são criadas para serem domésticas. Então, se a gente for voltar na história, depois da Revolução Industrial, que a gente começou a virar gente, né? A mulher começou a virar gente, começou a ter direito a votar. Só que aí foi aí que criaram o estigma, o estereótipo da mulher perfeita, da dona de casa perfeita, que tem que ficar em casa e fazer tudo, que é basicamente o que a gente conhece hoje como esposa troféu. Né, a trade wife, esposa tradicional, que ela fica em casa, ela acorda às 5 horas da manhã pra fazer o café pro marido, o marido vai trabalhar, ela cuida da casa, cuida dos filhos e volta, e ela é esposa linda, maravilhosa, troféu. Na verdade, eu acredito muito no que você tá falando, de que é um pensamento retrógrado, mas retrógrado pra quem, amiga? Porque no fim das contas, esse pensamento tá muito forte em muita gente, não é à toa que esse cara faz sucesso. Esse cara faz sucesso, esse cara vende curso, falando que mulher com tatuagem, eu tenho 40 tatuagens, com piercing, tem ausência de pai. Meu pai super presente na minha vida inteira. Só que são coisas que se falam e que tem público. Tem público. E se a gente parar pra pensar politicamente, a gente tem o Lula aí que ganhou, né? Então é um movimento de esquerda. Então a oposição hoje é a direita. E que traz... Claro que são casos e casos, mas que traz esse conservadorismo, que traz esse pensamento retrógrado e que quer de volta os valores de toda maneira. Só que esses valores são um pouco deturpados, porque no fim das contas os valores são pra quem? Eles privilegiam quem? Não é a gente. Você vira esse negócio de café com teu pai? Aparentemente é um homem que faz conteúdo falando sobre relacionamento e comportamento feminino. Aí de primeira eu fui achando que era humor, mas foi só essa minha fé na vida e nas pessoas mesmo, porque eu cheguei lá rindo e saí chorando, que era verdade. Porque faz sentido na cabeça de uma porrada de mulher achar que elas não têm um relacionamento ou elas não mantêm um relacionamento, caso de que, segundo a ideia vendida por esse homem, o que falta é uma mudança completa nas atitudes e comportamento delas, e não na dos homens com os quais elas se relacionam. Aí sabe o que eu acho engraçado? É que é a lei da vaca nova, gente. Toda vez aparece uma vaca nova dessa e toda vez vocês caem nesse mesmo papo, pô. Sempre a mesma merda, tipo assim, eles falam uma verdade. Ponto. Aí ele te compra, ele consegue prender você por aquela verdade. Depois ele fala uma par de merda, mas aí você não vai questionar, porque você já validou ele com base naquela verdade. Vou dar um exemplo. Ele falou assim, a mulher pode ser independente, pode conquistar sua estabilidade financeira, pode trabalhar. Aí você pensou, ele defende a independência feminina, então ele não é um escroto. Mas aí logo depois o que ele falou? Mas a sua independência não pode incapacitar o seu parceiro. Ela não pode crescer ao ponto de você achar que você não depende de homem pra porra nenhuma. Ó a pá de merda que ele falou logo depois. Mas você já tinha validado uma verdade que ele falou lá no início, aí você não questionou a pá de merda que ele disse depois. Aí ele falou assim, uma mulher 30 a mais, que trabalha, tem independência financeira, sua casa, conquistou suas coisas, mas é solteira, alguma coisa estranha tem. Por que ninguém quer essa mulher?
Às vezes eu acho que ela conquistou isso tudo justamente porque ela não tava num relacionamento com um idiota igual você. Já reparou que esses homens tudo odeiam mulher 30 a mais? Porque na cabeça deles... Larga a mão de ser nojenta, de ser imunda. Na cabeça deles é muito mais fácil uma mulher mais nova cair nesse papinho. Então, eles simplesmente ignoram a existência, o valor ou a importância de uma mulher mais velha. Eles gostam de algo fácil, né? E assim, nada como tempo, nada como bagagem, nada como experiência para ensinar a gente a não cair mais em certos papinhos, em certas armadilhas, em certas histórias. Então essa mulher 30, mas ela vai ser o demônio de calcinha de renda na terra para eles. Infelizmente a gente vive num mundo que valida a mulher com base em ter um relacionamento. E também depende com quem ela tem, que acho que tem que ser um homem. Você pode não ter conquistado nada na vida, mas se você tá num relacionamento com um homem, isso quer dizer que você tem valor, porque um homem te quis, né? Infelizmente não é só homem que compra isso como verdade, mulher também. Aí o que acontece? Fica um bando de mulher desesperada por aprovação, por validação, por importância, por suficiência, por ser boa, por ser digna de ser escolhida por um homem. Aí vai atrás de um cara desse para aprender com ele a ser uma mulher melhor. Que na verdade não é isso, né? Aprender a ser uma parceira, a ser um produto a ser escolhido. Ah, ele falou também que ele odeia mulher vulgar. Eu acho muito engraçado quando um homem fala que não gosta de mulher vulgar, porque, tipo assim, eles não gostam online, né? Porque independente deles terem uma aliança no dedo ou não, eles não sabem viver sem essa mulher que eles enquadram como vulgar. É, porque no fim das contas, essa dica de comportamento humano, essa dica do comportamento feminino, de mulheres, de como elas lidarem com homens, é só pro cara dizer como que a mulher conquista o cara pra ela ter um marido. Nada disso tá falando que o cara não vai te trair. Nada disso tá falando que o cara não vai pegar a mulher vulgar e ficar com ele. Porque ele tá falando da mulher que é pra casar. A mulher que é pra brincar, ele brinca. Ah, pô, cara, como é fácil ser homem, é muito privilégio mesmo. Você fala qualquer besteira, qualquer asneira, e eu concordo com a Mariana. Ele pega uma verdade e tasca limão, ele já te ganhou ali no começo. E eu mesma no começo fiquei confusa, do tipo assim, pô, maneiro que esse cara tá falando. Aí você se confunde, aí você tem que assistir o vídeo de novo, né? Você fala assim, calma aí. Aí quando você vê que no final tem cursinho, você fala, ah... Um vídeo criticando o café com teu pai, né? Que eu não sei que pai é esse. Um pai que era melhor não ter pai algum do que ter esse pai. E aí tem um monte de homem em céu comentando no meu vídeo que eu me identifiquei, que eu não sei o que. Eu quero que o café com teu pai fala sobre mulher que não tem pai. E eu tenho pai, eu não sei vocês, mas eu tenho pai presente aí. Ele fala também que mulher que tem tatuagem tem pai ausente. Eu tenho uma tatuagem com o meu pai. Eu e o meu pai, a gente tem a mesma tatuagem. Então assim, não faz muito sentido. Eu realmente acho ele um cabaço. Essa é a palavra. Eu acho ele um idiota. Acho que ele nunca deve ter tocado na mulher na vida. Ah, mas ele é casado. Desculpa, gente, pelo amor de Deus. Olha as coisas que esse cara vem falar na internet. Olha o tipo de humilhação que ele faz com mulheres. E vocês acham isso legal, vocês batem palma. E sim, ele tá muito certo, com certeza. E o único tipo de pessoa que gosta desse tipo de vídeo, que concorda com esse tipo de vídeo, é homem que nunca ficou com nenhuma mulher. Não é possível você concordar com tudo isso. É porque você não teve amor de mulher. Muito menos um amor materno, entendeu? Você não tem pai e você não tem mãe. Period. Eu tenho pai, eu tenho mãe, pois são dois mesmo. Pra você gostar desse tipo de conteúdo, são duas pessoas que não souberam te criar e não souberam te criar pro mundo, principalmente. Você não sabe respeitar uma mulher, você vem aqui na internet, por trás de um perfil totalmente fake e ficar falando merda, por favor. É, porque na verdade isso alimenta esses incels, né? Que são a forma de chamar os red pills, enfim, tem vários nomes pra esses clãs aí. E alimenta a narrativa deles de que o problema são as mulheres. No fim das contas, gente, homem só ama outro homem. A mulher é pra se relacionar, a mulher é pra transar, porque homem só ama homem. Sério. Ah, ele é casado, ele pode falar o quê? Não tem base, não tem estudo, não tem nada. Eu não acho que tem só homem que gosta disso não, como a Morgana falou. Tem homem que gosta disso, muitos, mas também tem muita mulher que gosta. Mas aí volta para outro ponto. As mulheres são mulheres novinhas, como a outra Mariana disse. São mulheres novinhas, são mulheres facilmente manipuláveis, porque são mulheres que não passaram ainda por muitas experiências e estão no começo ali da vida. Então, elas acham que o cara é um cara mó maneiro, um cara mó legal. Tá falando umas coisas legais. E ele tem muito compartilhamento, gente.
De verdade, vocês acham que é loucura da minha cabeça, da cabeça dessas pessoas que estão falando isso? Esse pensamento? Sabe? Bom, tem uma pessoa que acha loucura, sabe quem? Ele mesmo. E ele foi responder aos hates. Ele fala que é hate. As críticas que ele tava tomando, ele fala que são os ódios. Aí ele postou isso aqui, ó. Devido aos últimos acontecimentos, amanhã eu vou me posicionar sobre tudo isso, pontualmente às 19 horas. Porque é óbvio que ele ia aproveitar pra ganhar dinheiro, né? Nos últimos dias você deve ter visto um monte de gente falando de mim. Café com Teu Pai é um cara aí que tá sendo cancelado para um caralho. Ah, porque essa mulher tem 30 anos, é bem sucedida, tá solteira, é provável que ela seja problemática. Chegou a dizer, inclusive, que na verdade a mulher só é traída porque dentro de casa ela não tá sentando tão gostoso. Café com Teu Pai é um tremendo de um Zé Ruela. Eu fico me questionando como é que pode, assim, tantas mulheres caírem na conversa fiada de um cara, assim, que não tem propriedade de fala. Pra falar o que é ser mulher, ou melhor, uma boa mulher. Isso é o café frustrado. Você falou assim, ai, porque o homem, ele sempre vai pra guerra, ele que não sei o quê. Ô, meu filho, tu é o exército brasileiro, pinta calçada e árvore. Que guerra que você tá indo? Você usa sapatênis e quer falar de mulher? Café com Teu Pai. Simplesmente um homem que deve ter levado fora de uma 40 a mais. Café com Teu Pai adora ficar mandando nos outros. Não se envolva com mulher tal. Pra ele, as mulheres são uma merda. Eu virei trend na rede vizinha. Pois é, estão dizendo que eu falei um monte de coisa que eu não falei. E tentando me cancelar por falar a verdade. Porque a verdade abala o frágil mundinho dessa galera frustrada. É só você olhar pro vazio que é a vida dessas pessoas. Mas e aí, minha filha? O que você tem a ver com isso? Você que tá aqui comigo todo dia sabe qual é o meu real propósito. E sabe que essa galera que tá tentando distorcer minha imagem, certamente não tá vendo o resultado do que eu faço aqui. Mas tudo isso que tá acontecendo só me motivou a dar o próximo passo. Lembra que eu prometi pra vocês que eu ia acabar com o termo ficante? Começa agora, oficialmente, o movimento O Fim da Ficada. Pra você nunca mais ser enrolada por homem nenhum. E aí, minha filha? Tá preparada? Ai, querido, de verdade, de todo o meu coração, tá chamando as pessoas que estão comentando sobre isso, ou seja, eu sou mais uma de pessoas frustradas, porque não tem mais o que fazer da vida, né, do que falar de você. Você virou pauta porque é um homem falando besteira. É um homem querendo manipular um monte de gente com ideias red pill, achando que tá arrasando, porque você tem muito número. Você tem muito número porque tem muita gente que se interessa realmente por esse assunto. Tem muita gente que se interessa realmente em como lidar com macho, porque infelizmente tem muita gente que gosta de macho e aí não sabe lidar. E aí vem você, que é um cara bonito, que é um cara que tá ali, que tem lábia, que sabe falar, que tem um bom roteiro, que dá uma volta boa, e vem você uma pessoa pra se apoiar. Você tem meia dúzia de pessoas que você já ajudou. Que bom, né? Que bom, porque com tanta view, com tanta gente, e você falando que tem o interesse de ajudar algumas mulheres, que bom que você ajudou 6 pessoas. Pô, pelo menos isso, né? Alguém você ajudou. Que bom. Agora, em vez de você olhar pra essas críticas e responder de uma forma construtiva, você foi o quê? Marqueteiro, começou uma coisa nova e cagou porque as pessoas estão falando, porque a maioria dos vídeos que ele botou ali são vídeos que a gente viu aqui, e são vídeos que estão falando coisas importantes, coisas que deveriam ser pensadas, porque se você muda o seu conteúdo, você ainda consegue atingir muita gente, vender o seu curso e não ser um escroto, entende? Mas eu acho que isso não foi pensado. Ai. Tem muito mais opinião. A gente teria 3 horas de vídeo pra ver todas as opiniões aqui, mas eu quero saber a sua opinião que assistiu tudo isso. O que você acha disso tudo? Tem vídeos que são mais pesados que eu não coloquei aqui, porque ele fala muitas palavras impróprias, mas na reação das outras pessoas vocês perceberam, né? Que ele fala que se a mulher tá sendo traída é porque não tá sendo gostoso em casa. Então, ele fala coisas que machuca a gente, porque são coisas que a gente pensa. Se a gente é traída, a gente pensa, pô, é porque eu quem não deu assistência abriu concorrência, sabe? Então, tipo, o homem me traiu porque eu não sou mais gostosa, ou porque eu mudei, ou porque isso e aquilo, ou porque eu não tô fazendo direito. Então, ele fala verdades e ele fala dores como se fossem verdades e que machuca, mas a partir daquela dor você quer prestar atenção no que ele tá falando. Espero que ele reconsidere algumas coisas, eu acho que não, porque ele chamou todas essas pessoas de frustradas, e eu acho que, na verdade, ele que é um cara frustrado. É um cara que conseguiu atenção, conseguiu ter um público, provavelmente conseguiu uma grana em cima dessas mulheres otárias, e dos homens nem se fala, né, que são, enfim, como ele. Ele conseguiu manipular uma galera e parabéns pra ele por isso. Agora, nem pra reconsiderar, nem pra falar, pô, cara, desculpa, não foi essa a minha intenção. Não, ele tá chamando todo mundo de frustrada. Minha querida, realmente, eu acho que eu te fiz passar raiva no teu almoço, né? Toma aí um remédio aí pra sua indigestão, tá bom, minha querida? Me desculpa por isso. Mas esse tema a gente tinha que falar. Quero saber a sua opinião. Se você chegou até aqui, comente indigesto, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo e até o próximo vídeo.